na porta formosa do templo. Atos capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro, pelo que lhe acontecerá. E, apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Jesus havia deixado sua glória no céu para, depois, recebê-la novamente, vindo à terra, se fazendo carne, se fazendo homem, e habitando entre nós, depois da sua ressurreição e da sua glorificação, voltaria ao céu novamente, do lugar onde saiu. Os discípulos, depois da morte e ressurreição de Jesus, ficaram esperando para receber o Espírito Santo, que foi perdido com a queda do homem, quando pecou. João capítulo 7 versículo 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Lucas capítulo 24 versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1 versículos do 4 ao 13. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus mostrou-se aos discípulos e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Depois que ressuscitou, apareceu aos discípulos por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Gálatas capítulo 4 versículos 5 e 7. Para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou ao Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. O primeiro derramamento do Espírito Santo na Igreja aconteceu depois da morte e ressurreição de Jesus, que se consuma, conclui, Jesus o Salvador. A promessa se cumpre no dia de Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo, com o batismo Espírito Santo. O Espírito foi dado, é dado aos que fazem parte do corpo de Cristo, que recebem Jesus. No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, juntos com os apóstolos, pessoas, discípulos que estiveram com Jesus durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre eles. O primeiro milagre do homem que era paralítico desde que nasceu, foi realizado por Deus através dos apóstolos após o dia de Pentecostes, sem Jesus no meio deles em corpo físico, carnal, presente, só em espírito, o Espírito Santo. A narrativa bíblica conta que Pedro e João estavam indo ao templo cheios do Espírito Santo na hora da oração. Às 3 horas da tarde se deparam com um homem que era paralítico desde o seu nascimento, na porta do templo pedindo esmolas. A porta era chamada Formosa, templo de Jerusalém, bela, grande, larga e bastante alta, imponente. Salmo 27 verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todo o dia da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e aprender no seu templo. Todos os dias, diariamente era a mesma situação. Aquele homem estava à frente da porta formosa do templo,
para pedir esmolas a quem entrava no templo, pedia esmolas, sobras, migalhas. Sua situação era exposta a várias pessoas que passavam viam. Ele era conhecido pela sua situação. A porta formosa em contraste com a vida daquele homem que não era nada de formosa, todos os dias se deparava com a mesma situação, miséria humana, miséria financeira, miséria espiritual. Não tinha beleza, alegria, estava parada, não andava, sem perspectivas de mudanças, impotente, estava excluído, não entrava pela porta. Com a queda do homem ficamos separados de Deus. A queda de Mefibosete quebrou os 2 pés, ficou limitado, impossibilitado de andar corretamente, impossibilitou a Mefibosete chegar ao trono como ele. A queda, o pecado do homem, nos tornamos pecadores, não andávamos certo, mas errantes, imperfeitos, também nos impossibilitou de chegar à presença de Deus. Ficamos muito tempo separados de Deus. Por meio de Jesus podemos chegar à presença de Deus. Ficaríamos de fora, seríamos excluídos, devido nossas limitações, pecados. O homem sem Cristo também não pode entrar com suas pernas pela porta da salvação, mas se recebermos a Jesus, podemos entrar. Alguém está acostumado a um rótulo, acostumado a ver alguém na mesma situação por muito tempo, a viver na dependência de migalhas, esmolas, de restos, sobras, receber desprezo, indiferença, humilhação, rejeição, acostumado as pessoas a comentarem sobre sua vida. Estava naquela situação desde que nasceu, mais de 40 anos sem andar, tudo parado na vida dele, sem movimentos, sem mudanças. Atos dos Apóstolos capítulo 4 versículo 22. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. As pessoas estão indo ao templo, Pedro e João, subindo juntos, esforçando na caminhada cristã. Eles já tinham recebido o Espírito Santo de Deus, são templo, são igreja, seguidores de Jesus, andavam com Jesus, continuam seguindo o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Pedro e João andavam juntos em unidade. Depois do Pentecostes, a Igreja de Jesus cresce, não por força humana, nem por riquezas terrestres, nem por sabedoria dos homens, mas pelo Espírito Santo. Eles receberam a autoridade de Jesus para curar os doentes. Eles receberam os dons de cura e milagres do Espírito Santo. Lucas capítulo 9 versículo 1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Estavam indo congregar na oração da hora nona. Jesus morreu na hora nona pela sua igreja, aqueles que receberam ele, os salvos. João capítulo 13 versículo 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando viu 2 homens judeus, Pedro e João, juntos em comunhão, em concordância, em unidade como igreja espiritual, pessoas salvas, se aproximando, tratou de pedir uma esmola a eles, mas eles não tinham dinheiro, mas tinham o amor de Jesus. Então Pedro olhou para ele e mandou que ele olhasse para eles e disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda, significa a cura completa. Neste instante, Pedro e João simbolizavam a igreja fiel do Senhor Jesus. O numeral 2 fala de comunhão, a comunhão no corpo de Cristo. A igreja estava intercedendo por ele. Jesus deu dons e talentos para serem usados. O dinheiro não resolve tudo. Há muitas situações em que o dinheiro não pode resolver o problema. Aqueles que têm a Cristo possuem um tesouro de valor inestimável. O nome de Jesus tem poder. Compartilhando Jesus, a salvação, libertação, cura. O que tenho, isso te dou. Pegando o homem pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. O paralítico sabia que aquela situação seria para toda a sua vida. Neste momento algo diferente aconteceu. Não tinha a expectativa de andar. Era paralítico de nascença e nunca aprenderá como levantar e andar. Não acreditava que poderia acontecer. Já tinha acontecido. Então não foi suficiente. Para levantar o homem precisou da ajuda. Foi preciso ajuda, pegar na mão. Pedro ajudou, pegou na mão dele. Jesus já tinha pegado na mão de Pedro antes quando lhe faltou a fé. Muitas pessoas vão precisar de ajuda para andar no caminho reto. Falar, pregar, compartilhar, olhar, com os olhos de amor, e ajudar a se levantar. Quando percebeu que podia se firmar, deu logo um salto. Saltando o homem, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. A vida dele deu um salto. Saltar leva mais longe do que dar passos, porque combina a velocidade da corrida com a impulsão do salto, com a impulsão da fé, com a impulsão de Deus, gerando milagre. Os passos mostram progresso, mas o salto revela força, impulso, aceleração, velocidade, transformação.
Quem salta não apenas anda, alcança distâncias maiores e mais rápidas. O que antes avançava a passos, agora avança com força, porque o impulso vem do alto. Recebeu bem mais do que esperava. Ele estava esperando uma esmola, não estava esperando um milagre. Foi uma surpresa para aquele homem, foi no de repente, inesperada. Jesus chegou de surpresa naquela situação, mas não com uma esmola, mas com um milagre, com amor, misericórdia, graça. Foi uma tarde de vitória na porta do templo. Só através da morte de Jesus podemos obter vitória, a nova aliança, sermos salvos. Jesus morreu na hora nona. Jesus é a porta, o único acesso à salvação. A beleza, a grandiosidade, santidade de Jesus. O homem viu sua vida mudar imediatamente. Ele não podia andar e saltou. Saltar, elevar-se do chão. Sair de um ponto e ir para outro ponto, elevação da alma. Saltar é sair de uma velha vida de pecado, e partir para uma nova vida com Jesus. Sua vida deu um salto, levantou saltando, saiu da dependência, o que promoveu um salto na sua qualidade de vida, na saúde, motivação. Ele era levado todos os dias à porta formosa do templo, mas não entrava. Ficava do lado de fora. Ele estava lá para receber esmolas, não tinha intenção de cultuar a Deus, na porta da igreja, porque acharia pessoas que dariam esmolas. Depois que o homem recebeu seu milagre, entrou no templo com suas próprias pernas e louvou a Deus. Saiu da dependência, da humilhação, saiu daquela prova de anos. Estava livre para andar. Não dependia mais de homens, mas de Deus, que nos tira da vergonha do pecado. Em momento algum o texto nos relata que ele exaltou a Pedro e João. A cura foi testemunhada por muita gente que conhecia o homem e todos ficaram espantados, assombrados, e todo o povo se juntou a eles. Começaram a olhar para Pedro e João como se eles tivessem realizado o milagre. Pedro e João não se aproveitaram da situação para se promoverem, não mentiram, não se vangloriaram, mas aproveitou aquela oportunidade para falar de Jesus, para engrandecer a Jesus. Atos capítulo 3 versículo 12 quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. Pedro aproveitou a oportunidade para falar de Jesus. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e alguns saduceus. Eles estavam muito incomodados, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Por causa disso, prenderam Pedro e João e, como já era noite, os deixaram na prisão até o dia seguinte. Mas, mesmo assim, muitos dos que ouviram a mensagem creram, e o número de homens que creram chegou a quase 5.000. Jesus continua fazendo milagres sempre. Alguns são invisíveis, imperceptíveis aos olhos humanos, outros são visíveis e espetaculares e têm mudado a vida de pessoas. Hora nona, cerca de 15 horas, 3 da tarde. Foi o momento exato da morte de Jesus, quando o véu do templo se rasgou, simbolizando o acesso livre à presença de Deus. O sacrifício de Jesus abriu o caminho para a cura, a restauração e a comunhão com Deus. A mesma hora em que o Filho entregou a vida para dar acesso ao Pai, foi a hora em que um homem limitado, pecador, entrou no templo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, hora que acontece o milagre. O homem foi curado na hora nona, entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. A humanidade restaurada entrando novamente na presença de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Marcos capítulo 15 versículos 34 ao 38. A hora nona. Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Que, traduzido, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. No primeiro século, os judeus haviam adotado a contagem de 12 horas para o dia e 12 horas para a noite, totalizando 24 horas. João capítulo 11 versículo 9. Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Horas do dia. Primeira hora. Inicia-se às 6 horas até às 7 horas, ou seja, às 7 horas da manhã. Nona hora.
14 às 15 da tarde. Na lei para os sacerdotes, os animais oferecidos em sacrifício não podiam ter defeitos. Representava Jesus sem pecado, perfeito na nova aliança, a graça. Em Levítico encontramos algumas regras para os sacerdotes da família de Arão. Não era uma para todos, mas para os sacerdotes que simbolicamente representavam o sacerdote eterno Jesus, a santidade e perfeição plena de caráter, que na lei deveria ser visível em seu corpo físico. Na lei era a sombra antiga aliança, temporária e transitória, representa no corpo, na carne, a sombra da nova aliança, a graça, Jesus. Levítico capítulo 21 versículos 17 ao 23. Diga a Arão: pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado, ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus, e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor, que o santifico. A evidência do sentido simbólico aparece em vários textos bíblicos. Isaías capítulo 35 versículos 5 e 6. Então os olhos dos cegos vão se abrir e abrem-se também os ouvidos dos surdos. Então os aleijados vão pular como cabritos e a língua dos mudos entoará um cântico. Isaías capítulo 43 versículo 8. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Isaías capítulo 42 versículos 18 ao 20. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio, e quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas, ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Os animais sacrificados devem ser sem defeitos. Jesus sem pecados, Cordeiro sem defeitos, perfeito em santidade, atitudes, comportamentos, obediência. Um homem sem pecados, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Lei para os sacerdotes, sacrifício de animais. Levítico capítulo 22 versículos do 19 ao 22. Para que seja aceitável, oferecer a macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelha, ou de cabras. Porém todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Nova aliança espiritual, eterna, Jesus nosso sacerdote sem pecado. Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Glórias a Deus. Aleluias.